Muito boa tarde, senhoras e senhores. Três Neurônios, número 199. Estamos chegando lá, gente. Estamos aqui novamente com o doutor Antônio José Ribas Paiva, nosso pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Boa tarde, doutor Ribas. E eu queria começar só falando de uma coisa que eu li hoje, que eu acho que tem muito a ver com o que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre saúde. E hoje eu vi um repórter lá do Rio Grande do Sul, minha terra, Percival Pudina, acho que o nome dele se pronuncia assim. Ele é membro da Academia Rio Grandense de Letras. Ele escreveu a respeito de um artigo que saiu num jornal aqui da capital, dizendo que se não fosse por Bolsonaro, o vírus transitaria pelo Brasil sem causar vítimas. O artigo dele chama-se A Nação Pede Respeito. A nação pede respeito com relação ao que estão fazendo com o nosso presidente. Então, tudo que acontece de ruim é dele. Mas eu acho que nós temos uma maneira de ajeitar esse troço agora já a partir de novembro. Nosso pré-candidato, estamos trazendo aqui até num serviço de utilidade pública, porque está havendo uma conspiração do silêncio contra ele, que fala-se de um monte de candidatos e não fala no doutor Antônio José Ribas Paiva, que é o único candidato de direita. Então, você que está em casa, você tem uma opção, não precisa votar no menos pior. Você agora tem a solução. Doutor Ribas, boa tarde. Bem-vindo, desculpa me alongar. Obrigado. Vamos falar hoje sobre saúde. O senhor está com a palavra para dizer o que bem entender. Saúde ou falta de? Falta de, né? É mais provável, né? Mais provável em São Paulo. Olha, há algum tempo tentaram me sequestrar, eu levei um tiro. Já fazia uns 20 anos. E fui ao Hospital das Clínicas. Fiquei aterrorizado. Parecia um hospital de campanha de guerra. Um filme de guerra do Vietnã. Pessoas jogadas no chão. Isso há 20 anos. Mas o que acontece no sistema de saúde da maior cidade da América Latina? Descaso total. O Hospital das Clínicas foi construído pelo Adhemar de Barros. De lá para cá, o que se fez pela saúde? Então, o Hospital das Clínicas, ou de clínicas, né, ele recebe gente dos Andes, do interior do Brasil, do norte do país. Teria que ter pelo menos mais 4 ou 5 aqui em São Paulo, para fazer frente à necessidade. Claro. Não é verdade? A população hoje é quase 2,5 vezes maior do que quando eu fui ao Hospital das Clínicas e não vi grande avanço no sistema de saúde. O que eu tenho reparado, como leigo, né, sou advogado, mas o advogado que, de quando em vez, é obrigado a servir do serviço hospitalar. Eu vejo que os hospitais são hotéis que não se preocupam com a questão da saúde. Então você tem um hospital que não tem um centro cirúrgico no térreo. Então o sujeito entra no elevador arrebentado numa maca e entra a mulher com o balde na mão, com a vassoura, e ele vai para o 10º andar para ser socorrido. Existem hospitais em São Paulo que não têm pronto-socorro, tem pronto atendimento. Que é diferente. Não é? Quer dizer, doutor, é bom explicar essa diferença, porque as pessoas às vezes não sabem. Ela chega e acha que está no pronto-socorro, ela está no pronto atendimento. Qual é a diferença? a diferença é que o pronto-socorro, ele, como a palavra diz, socorre a pessoa e toma as providências de emergência necessárias. O pronto atendimento não é como se fosse uma triagem. Tira a temperatura. É uma triagem. Outra coisa, a triagem nos hospitais é feita por enfermeiros. São profissionais competentes, mas a gente se sente inseguro de não ser atendido por um médico para encaminhar você para a especialidade necessária. Então, tudo aqui é improvisado, né? Nós temos aí hospitais que são açougues. O pessoal costuma fazer brag, né, dizendo o seguinte, que quando tem greve na saúde, morre menos gente. É verdade. Olha, isso infelizmente se aproxima da verdade.
vocês terem ideia, nos Estados Unidos, a primeira causa-mortes são doenças cardiovasculares. Tá. A segunda é o câncer. E a terceira é o erro médico. Tá certo. No Brasil é quase igual. Primeira causa-mortes, doenças cardiovasculares. Segunda, erro médico. E a violência, né? Não, que erro morrem médico. Erro médico. Tá certo. Isso aí é estatística geral. Tá certo. Erro médico é a segunda causa-mortes no Brasil. No meu escritório de advocacia, a especialidade é em erro médico. Então, eu me interesso muito por essas coisas. Uma das especialidades do escritório é essa. Claro. E nós temos visto erros grosseiros na maioria dos hospitais. Por quê? Porque a prefeitura, a administração municipal, ela se preocupa com posturas de construção, mas não se miscui na questão da arquitetura hospitalar, que é fundamental. É fundamental, claro. E a estrutura de saúde em São Paulo, que deveria ser a melhor da América Latina, porque São Paulo é a mais rica cidade da América Latina. A estrutura de saúde é deficiente. Deus que ajude que não aconteça uma emergência, um desastre ferroviário, alguma coisa dessas, porque nós não temos estrutura para atendimento de emergência. Graças a Deus a gente não tem ainda terroristas, como teve na Espanha, aquele do trem da Espanha, que se acontece uma coisa dessas, aqui mora todo mundo, não tem hospital para... Com essa pandemia, que eu até tenho minhas desconfianças leigas de que teria sido até um ato de guerra biológica, isso aí serviu, essa tragédia mundial, serviu para evidenciar que o sistema de saúde não está preparado para uma contaminação dessas. Exatamente. Esse vírus é de relativa letalidade. Né? Se fosse um vírus pior, mais letal, seria uma tragédia para a humanidade. Por quê? Porque os serviços de saúde, não só no Brasil, em outros lugares, não estão preparados para epidemias e pandemias. Tá certo. Você não tem estrutura de atendimento. Agora, nada impede que num futuro próximo ou distante, algo pior possa acontecer. Se me permite, Ribas, aqui construíram essas coisas, esses hospitais de campanha, e aproveitaram porque o nosso governador pediu para o governo federal 258 milhões para ajudar na coisa aqui. O governo liberou 93 milhões em março. Não sei quanto, não tem os números depois, se veio mais ou veio menos, não sei. Mas a prefeitura, que é o nosso caso que está em discussão aqui, ele pediu esse dinheiro, ganhou 93 milhões, a prefeitura, e desculpa voltar um tema de uma entrevista passada, gastou 97 milhões, está gastando com aquela beleza de obra no Vale do Anhangabaú, que tem tudo a ver que com a história... não tem urgência nenhuma. Não tem urgência. E tem a ver também com a história da arquitetura, do arquiteto da arquitetura do hospital. Eu morei no exterior há muito tempo, e quando a minha filha do meio, quando nasceu num hospital fora do Brasil, que a arquitetura era do hospital, foi a primeira vez que eu vi, fiquei chocado. Você entrava, você que estava lá utilizando o serviço do hospital, como se fosse num hotel. Tinha carpete no chão, etc., até entrar no quarto. Toda a circulação de doentes do hospital você não via, saía tudo por outra porta do quarto, ou seja, tinha um hospital dentro do hospital. O hospital para quem visita, para quem vai, e o hospital para quem está no hospital. Então, o deslocamento do quarto para o quirófano, como é que chama? Sala de cirurgia. Sala de cirurgia, ela era toda interna, você não via. Não tinha essa história, que eu já vivi pessoalmente, de chegar no hospital e subir com uma senhora com um balde enorme, assim, de plástico de lixo, e um negócio de lavar o chão, um balde de água com água suja, etc. Tal, junto com o doente, comigo, com todos. Exatamente. Então, veja, nada justifica que São Paulo, com o potencial econômico que tem, seja tão deficiente em matéria hospitalar, de pronto-socorro, de posto de saúde. Isso é um desprezo total pelo cidadão. E hoje há empresas cotadas na Bolsa na área da saúde. Né? Será que elas
sabem dessas deficiências dos hospitais que estão comprando. Tem redes que estão comprando vários hospitais. Olha, infelizmente, o objetivo das empresas é faturar, ganhar dinheiro. Claro. Porque nós somos capitalistas, gostamos do lucro. É. Mas o poder público é que tem que fiscalizar isso. É claro, é claro. Porque a ética do capital é o lucro. Exatamente. Mas o que impede que o lucro seja absoluto nas relações humanas são as posturas do Estado. E nós vemos a ausência do Estado. Então você não tem medicação, você não tem estrutura, você não tem condições de internação de pessoas. Nem o pessoal necessário. Nem pessoal necessário. Níveis, E outra coisa, pagam uma miséria o pessoal do hospital. Nem os médicos são bem remunerados. Então, você quando remunera mal, tem um mau serviço. Agora, eu, cidadão, quero um serviço de saúde com profissionais bem remunerados. Eu quero, por exemplo, mudando um pouco de ângulo, eu quero uma polícia bem treinada e bem remunerada para proteger a mim e a minha família. Claro. E você não tem nada disso. Por quê? Porque os políticos, eleitos pelos cartéis, eles exaurem o orçamento da cidade e o povo da cidade mais rica do Brasil e da América Latina tem vida de uma cidade tribal da África. Então, e o orçamento da prefeitura é 69 bilhões. Sim. Só para a saúde são 14 bilhões de reais esse ano. Agora, imagina você. Essa montanha de dinheiro mal empregada, e você tem epidemias na periferia de lepra, de tuberculose resistente. Agora, não se esqueçam as pessoas que acham que estão protegidas disso, porque tem bons seguros-saúde, seus funcionários moram na periferia e são vetores dessas moléstias. Claro. Agora, ninguém pode estar bem numa cidade dividida em favorecidos e desfavorecidos. Então, você veja nas favelas, por exemplo, eles não tiveram a menor condição de isolamento, se é que o isolamento era a medida adequada. Vamos supor que fosse. Como é que você vai garantir o isolamento numa favela, meu Deus? Com a densidade da Paraisópolis, por exemplo. Quer dizer, então nós temos que imediatamente, a administração municipal tem que intervir neste processo e transformar as favelas em bairros. Porque disso depende a saúde pública. Não é? Higiene, saúde, atendimento, socorro. Então, veja, é uma questão mais de polícia do que de administração. Eu queria só fazer uma pequena interrupção aqui, porque quem está nos assistindo, quem está em casa nos vendo, precisa saber algumas coisas. Por exemplo, essa história da cloroquina, que se discute para lá e para cá. Um monte de gente se curou com cloroquina, aquele Davi Wipe, por exemplo, que negava dizer o que tomou para se receitou próprio, nós vimos a receita nós vimos na internet. Então, é o seguinte, tem gente jogando contra. Vocês sabem quem é que está jogando contra. Então, por exemplo, o governo proíbe a distribuição, esconde a cloroquina, esconde o zinco, esconde a ivermectina, que é um troço que dava para os animais, tá? E sem receita. Agora precisa receita. Quem paga isso, doutor Ribas, é o seguinte: se o senhor precisar, o senhor tem. Eu, se precisar, também tenho. Pedrinho também. E muitos de vocês que estão nos assistindo, tem um médico amigo que vai receitar, vai conseguir, consegue aqui, consegue ali. Quem paga é o cara mais desfavorecido. Esse não tem amigo médico, ele não tem o remédio. Então, amigo, você presta atenção no que eu estou dizendo. Em novembro, você vai votar para mudar isso. Se você votar nos que estão aí, vai continuar isso. Exatamente. Vai ficar pior que isso. Cada vez pior que isso. Cada vez pior. Tá? Então, hoje, você não precisa votar no menos pior. Você tem um pré-candidato, que se Deus quiser será candidato, que está falando o que vocês estão ouvindo. E pode cobrar ele, porque ele vai estar aqui com a gente durante todo o mandato, se ele for eleito. Exatamente, é isso aí. Doutor Ribas, continue, por favor.
Esse é um compromisso, Ah. não de política, mas de cidadania. Exatamente. E Disse de, tudo. Você e concorda? de caridade Claro. cristã, Mas, né? pelo Porque amor de você Deus, não como pode é que ver eu o posso outro morrer. viver Exatamente. numa cidade É. em que as pessoas estão amontoadas em Paraisópolis, em Heliópolis? É, Não, nós temos que exatamente. intervir e levar Exatamente. todos os melhoramentos para a periferia e as Exatamente. favelas. Porque senão eu não É. eu vou ficar com vergonha de dizer que sou de São Paulo. Vocês viram o compromisso. Nós estamos terminando esse Três Neurônios 199, voltamos Muito no 200 obrigado. e vamos voltar em sequência em outros programas com o Dr. Ribas, porque isso aqui é uma cruzada. O que nós, os Três Neurônios, juntos com o Dr. Ribas, estamos fazendo aqui, por isso que a gente embarcou nessa nau, porque é uma cruzada. Nós temos que ajeitar essa cidade. Eu sou gaúcho, me considero paulista, amo essa cidade, e não vou deixar que essa cidade seja tomada pela miséria, pelo descaso. Olha, não tem palavras para dizer o que está acontecendo aqui. Então, olha, está na mão de vocês, está na minha também, na do Na Pedrinho, nossa, na do Dr. Ribas. Você sabe, se ele for candidato, você não tem agora que, vou votar no menos pior. Não. Procure conhecer. Vocês vão ter oportunidade nos próximos programas de conhecer cada vez mais o Dr. Ribas. É isso aí. Olha, Dr. Ribas, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. É sempre bom ouvir o senhor. Pedrinho, obrigado. Eu que agradeço. Eu tenho que agradecer muito os neurônios, os Opa. dois que são excepcionais. São só dois. Que ainda Não, funciona. não, porque a gente tem a oportunidade de trazer a verdade para a É isso população. aí. Né? E é o Essa é a slogan do ideia. nosso Garantindo programa, a que é liberdade verdade. de escolha do eleitor. Exatamente. Na verdade, o programa tem um slogan que diz: a verdade com humor sempre que possível for. Nesse momento, o humor tem que ficar um pouquinho de lado, porque a situação que estamos tratando É é gravíssimo. séria. É gravíssimo. É séria, é grave. É. Olha, muito obrigado por nos assistir. Obrigado. Até o próximo. Compartilhem, cliquem, se inscrevam para receber notícias e procurem se informar. Dr. Ribas Paiva no YouTube. Procura lá, Dr. Ribas Paiva. Tá? Beijo para todos. abração. Até o próximo.